Olá, você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E eu abro essa edição falando sobre coronavírus. Na cidade de São Paulo, agora quem tem mais de 46 anos já pode se vacinar. A cidade de São Paulo vacina contra a Covid-19 o grupo de 46 anos ou mais. A imunização de quem tem 45 anos inicialmente seria nesta segunda, mas foi adiada para terça-feira depois de problemas com o fornecimento da vacina. E para quem vai se imunizar, é obrigatório apresentar comprovante de residência na capital e um documento de identificação. Pelo filômetro, é possível acompanhar a situação das filas nos postos de vacina contra a Covid-19 que estão em funcionamento na cidade. Segundo a Prefeitura, a cidade também começa a aplicar a vacina da Janssen, de dose única, na população de rua, que não está cadastrada em abrigos. E as datas das próximas faixas etárias devem ser confirmadas pela Secretaria Municipal da Saúde e dependem dos estoques dos imunizantes nos postos. E a Caixa Econômica Federal paga hoje a terceira parcela do auxílio emergencial para quem faz parte do Bolsa Família e tem o número de identificação social, o NIS, com final 8. A próxima parcela do auxílio para esse grupo será paga no dia 28 de julho. E olha só, a pandemia da Covid-19 aumentou um abismo social na área da educação. Pesquisas feitas nos últimos meses apontaram que 4 milhões de alunos desistiram dos estudos só no ano passado. Os reflexos dessa evasão deverão ser sentidos nos próximos anos. Uma pesquisa feita pelo Datafolha, apresentada no começo deste ano, apontou que aproximadamente 4 milhões de estudantes brasileiros entre 6 e 34 anos deixaram as aulas em 2020, o que significa 8,4% de evasão escolar. Na educação básica, a taxa é ainda maior. 10,8% dos alunos abandonaram os estudos. Quando a pandemia chegou, o Marcos cursava o 4º semestre da faculdade de jornalismo. Ele até tentou acompanhar as aulas remotas ofertadas pela universidade, mas não se adaptou e decidiu trancar o curso. A pandemia começou, eu estava no 3º semestre. Concluí, fui para o 4º, na metade do 4º semestre eu vi que não era a mesma coisa de estar presencial na escola, né? O Marcos não foi o único a desistir dos estudos. A pandemia fez com que muitos alunos abandonassem no meio do caminho. Sem dúvida nenhuma, neste momento, a evasão ela se agravou em função de todas as dificuldades que a pandemia tem trazido à educação. Do ponto de vista geral, macro, o problema mais significativo que essa evasão e que essas dificuldades na educação provocadas pela pandemia é a desigualdade de oportunidades. As pessoas mais pobres, elas não têm uma estrutura doméstica para enfrentar a pandemia. Nós temos muitas crianças que vão para a escola para comer. E os reflexos do fechamento das instituições de ensino durante a pandemia terão impacto em diversos setores, inclusive no produto interno bruto do país por décadas. É o que aponta um estudo da Secretaria de Política Econômica. O levantamento tem como base o nível de aprendizado e a produtividade no mercado de trabalho de pessoas que participariam da atividade econômica no futuro. Segundo a secretária nacional da Juventude, a desistência escolar afeta diretamente a renda da família. A gente não consegue nem mensurar os problemas que vai causar, porque existem estudos do Fórum Econômico Mundial, por exemplo, que eles falam sobre o impacto da perda de um ano escolar na renda futura, né, desses jovens. Tem estudos que falam que diminui entre 3%, 5% por ano perdido. Segundo especialistas, para cobrir essa lacuna educacional deixada pela pandemia, a educação precisará ser repensada. Só assim será possível recuperar o que ficou para trás. E eu acho que agora cabe a nós refletirmos e estudarmos como recompor, né? Que não significa recuperar, significa assumir o que aconteceu, reestruturar o processo e pensar no que vai ser para frente. Algumas pessoas disseram que a educação vai mudar muito pós-pandemia. É óbvio que houve um aceleramento das tecnologias na educação,
Mas veja bem, o mais importante que eu senti entre os meus alunos é que o contato pessoal, que a interação, o exemplo, a discussão ética, a discussão da referência profissional que você passa aos seus alunos, isso não se atribui pelas plataformas de educação, pelas plataformas de interação. Isso é pessoal. Não vai existir uma educação sem a presença das pessoas. E a ONU informou nesta segunda-feira que o racismo sistêmico contra negros deve ser desmantelado, inclusive aqui no Brasil. A afirmação veio como resultado de um relatório sobre justiça e igualdade racial divulgado em Genebra. Um relatório solicitado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU analisou casos representativos de racismo sistêmico, que também incluem os nomes dos brasileiros João Pedro Matos Pinto e Luana Barbosa dos Reis Santos, supostas vítimas de confrontos policiais. Apelo a todos os estados para que parem de negar e comecem a desmantelar o racismo para acabar com a impunidade e construir confiança, para ouvir as vozes de pessoas de ascendência africana e para confrontar legados do passado e oferecer reparação. Na última sexta-feira, Derek Chauvin, o policial branco que asfixiou o afro-americano George Floyd, foi condenado a 22 anos e meio de prisão. O relatório afirma que a morte de Floyd e os grandes protestos que o episódio desencadeou e o veredito contra o agente representam um marco na luta contra o racismo. Para a alta comissária, o racismo sistêmico implica que a população africana ou de ascendência africana está marginalizada econômica e politicamente, sem acesso à educação ou a atendimento de saúde de qualidade. O organismo da ONU solicitou que os estados apliquem mecanismos de controle independentes como medida de reparação e que acabem com a impunidade. E antes de encerrar, vamos falar sobre esporte. As delegações que vão participar da Olimpíada de Tóquio devem ficar isoladas assim que chegarem ao Japão. Sem chances de zerar contaminações. O presidente do Comitê Olímpico do Japão, Yasuhiro Yamashita, afirmou nesta segunda-feira que não há como garantir que casos de contaminação pelo novo coronavírus ocorram entre as equipes que chegam para os Jogos de Tóquio. A fala veio no momento em que as autoridades do país se preparam para tornar ainda mais rígidos os procedimentos de triagem para os participantes das Olimpíadas. Yamashita disse ainda que o modelo dos Jogos devem ser reavaliados. No futuro, para as Olimpíadas sobreviverem, acredito que devemos mudar o modelo de um evento extravagante e caro. Isso é algo que precisa mudar daqui em diante. Espero que os Jogos de Tóquio se tornem um ponto de virada. Na sexta-feira, as autoridades japonesas informaram que 2 de 9 membros da delegação de Uganda testaram positivo para a Covid-19 depois que chegaram ao país. Os torcedores do exterior foram vetados do evento. O Japão registrou 14.600 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. Quase 9% da população japonesa recebeu as 2 doses da vacina após uma lenta campanha de imunização. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você.